Olá pessoal, olha eu aqui novamente mais uma vez. Eu vim aqui para falar para vocês referente uma visão geral do Enem, né? Como é que ele é feito, como é que ele é utilizado, o que que ele vai analisar, o que que ele cobra. Tudo isso aí, existe um material dentro do pós-médio que nós vamos trabalhar ao longo das aulas, tá? Então, o pós-médio ele vai dar esse direcionamento também voltado principalmente para o Enem. Então, de hoje até o final do ano, vocês diariamente nos nossos encontros do pós-médio, vocês vão ouvir falar da palavra Enem. Nosso objetivo aqui não é só a preparação para o Enem, mas além de vocês que já são jovens protagonistas, né? Vocês serem solidários, independentes e principalmente preparar para a vida. Então, como é que seria essa visão do Enem, esse raio-x do Enem? Então, a nossa primeira aula, o tema dela é o raio-x do Enem para os estudantes, ou seja, para vocês. O que é que vocês devem saber em relação ao Enem? O Enem, né? Qual o significado da sigla Enem? Exame Nacional do Ensino Médio. O que é o Enem? O Enem o Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 1998 pelo governo federal para servir de referência para que cada estudante faça uma autoavaliação e possa definir escolhas futuras, tanto em relação ao mercado de trabalho quanto na continuidade dos estudos. A prova do Enem não é um simples teste para avaliação de conteúdo e muito menos um vestibular. A prova do Enem identifica em que área do conhecimento o participante está mais ou menos apto e onde ele precisa se desenvolver mais. Então, o Enem é um momento do aluno se autoavaliar, né? Durante a sua vida escolar, qual a área do conhecimento que ele desenvolveu mais e qual a área do conhecimento que ele precisa melhorar. Então, eu aconselho todos os alunos já começar a fazer o Enem desde o primeiro ano do ensino médio, como treineiro, porque aí ele vai ter um tempo para ir aprimorando aquelas áreas que ele não teve um desempenho tão bom. Para que serve o Enem? O Enem ele é utilizado em processos seletivos de cerca de 600 instituições de ensino superior em todo o Brasil. Muitas empresas já adotam seus resultados como critério para a contratação de pessoas e agora o INEP disponibilizará os resultados sob a forma de banco de dados às empresas interessadas em empregar os jovens. Então, hoje no Brasil, tem mais de 600 instituições de ensino superior que utilizam a nota do Enem para o processo de entrada desses alunos dentro das universidades. Além de servir como a porta de entrada para um nível superior, o Enem hoje também, a nota que o aluno tem, o candidato tem no Enem, pode servir também no processo de seleção de algumas empresas. Então o INEP, ele abriu um banco de dados, né, ele cadastrou, ele deixa disponível lá a nota dos candidatos e as empresas podem, a partir daí, obter esses resultados, né? E já fazer parte do processo de seleção. Isso tanto para estagiário quanto para vaga de emprego mesmo, definitivo. Então, existe já isso aí desde 2006, né? Já foi implantado aí esse banco de dados do INEP e hoje ele vem sido gradativamente sendo recorrido pelas empresas à procura desses profissionais, principalmente aqueles que obteve uma pontuação exorbitante, né? Como as instituições utilizam o Enem nos seus vestibulares? As universidades e faculdades têm autonomia para decidir se irão e como utilizarão os resultados do Enem. Atualmente, mais de 600 instituições usam as notas no exame em seus vestibulares. Algumas reservam vagas para quem fez a prova, em outras a pontuação é aproveitada em uma fase do vestibular
e há aquelas que compõem o resultado do exame como de seu vestibular. Então, essa questão das universidades adotar a nota do Enem, elas têm autonomia de definir se essa nota vai ser parcial, né, ou se ela vai fazer parte do processo seletivo integral das universidades. Por exemplo, a UFAC, ela utiliza a nota integral do Enem, né, para inserção, para a entrada dos alunos dentro daquela unidade de ensino. Só que não existe uma regra padrão para definir, todas as universidades brasileiras têm que adotar a nota do Enem total, ou seja, elas têm autonomia, elas têm o poder de escolha se vai definir parcial ou integral, tá? Isso aí o que vai definir é o edital, então, através desse edital que vai ter a definição. A prova do Enem. Ela é uma prova interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, né? Quais são as disciplinas? Língua portuguesa, geografia, história, matemática, física, química e biologia. Tem duas partes, né? A primeira parte é a parte objetiva e a segunda parte é a redação. Tem 63 questões com o mesmo peso. Então, as questões do Enem, elas têm pesos diferentes, né? Só que dessas questões que estão lá, 63 questões, elas vão ter o mesmo peso. A escala vai de 0 a 100 e gera uma nota global. A redação. Como é que é feita a redação? O que ela cobra? A redação é um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, né? Tema relacionado ao contexto social, científico, cultural ou político, momento para expor em linguagem clara e com argumentos coerentes uma análise do tema proposto. O estudante é colocado diante de uma proposta polêmica para avaliar sua capacidade de raciocínio, de operação com argumentos e não com dados seguros e precisos. É a prova onde o estudante deve demonstrar como opera e confronta opiniões e dados polêmicos e conflitantes em que é capaz de tomar uma posição sustentável diante delas. Então, é nesse momento aí que toda a capacidade argumentativa do estudante e a questão da coerência, coesão, né, as regras gramaticais que ele aprendeu ao longo da sua vida escolar, nesse momento ele vai colocar isso em prática, né? Vai desenvolver um texto dissertativo, colocando seus argumentos e dentro de uma linha de raciocínio que tenha coerência e coesão. As dicas mais preciosas para uma boa redação. O que não pode faltar numa redação, né, para que uma redação seja de excelência? Não pode faltar introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a redação ela tem basicamente, são 3 fatores que jamais vão poder faltar. Então, de início, ela já tem que ter pelo menos 3 parágrafos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode faltar coesão e coerência, título curto, claro e objetivo. A letra tem que ser legível, seja essa letra cursiva ou a letra de forma, né? O discurso utilizado na redação tem que ser colocado sempre na terceira pessoa. O português deve ser mais claro, correto possível, sem nenhum rebruscamento. Como eu falei para vocês, 63 questões vão ser testadas em 5 áreas de competências. Quais são elas? Domínio da linguagem, né, dominar bastante a linguagem, compreender e interpretar fenômenos, solucionar problemas, construir argumentação e o poder de elaborar propostas. Dentro dessas 63 questões que tem um peso, o mesmo peso, cada uma das habilidades elas vão aparecer 3 vezes na prova, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui as habilidades e dentro de uma prova do Enem elas podem aparecer até 3 vezes, desenvolver aquela mesma habilidade ali em questões diferentes. Habilidade, identificar variáveis. Como é que ela é vista? Identificar as informações relevantes em um texto ou ilustração e selecionar os instrumentos necessários para sua interpretação.
Então, o candidato, ele tem que ter essa habilidade de saber identificar qual é essa variável que vai levar ele a conseguir ter uma boa interpretação do texto, né? São aqueles elementos que estão ali dentro do texto, mas que não estão tão perceptíveis, mas ele vai ter que ter essa visão e essa habilidade de saber fazer essa conexão. Compreender gráficos. Então, essa é uma habilidade também que hoje o candidato ele tem que ter, né? Ele não precisa decorar fórmulas, ele não precisa decorar a tabela periódica, igual a maioria dos candidatos faziam antigamente. Hoje ele tem que saber ter uma boa contextualização e uma boa interpretação. Então, como é que vai dar essa compreensão de gráficos? Em um gráfico cartesiano sobre tema socioeconômico ou técnico-científico, ele vai identificar e analisar valores das variáveis, intervalos de crescimento ou redução e taxas de variação. Ou seja, o candidato, através do gráfico, vai ter que saber fazer uma boa leitura, né? Então, através dessa compreensão do gráfico. Identificar tendências, compreender dados estatísticos, interpretá-los e tirar conclusões que possam ir além dos dados oferecidos, estabelecendo tendências e possibilidades. Então, aí vem a questão da estatística, da moda, da média, da mediana, né? Ele não precisa saber as fórmulas dessas questões, mas ele tem que ter a habilidade de saber interpretar e saber qual tendência é a dominante. Transformar linguagens. Diante de uma situação ou problema apresentada na linguagem de certa área do conhecimento, identificar a mesma formulação em outras linguagens, gráficos, por exemplo. Isso aí também é uma habilidade que o aluno tem que ter, o candidato tem que ter. Identificar o contexto de literatura e arte. Identificar o contexto histórico, social, político e cultural de textos literários escolhidos e concepções artísticas apresentadas. Na minha época de vestibular, a UFAC, ela fornecia uma lista de livros literários que o candidato deveria ler ao longo do ano para fazer aquele exame lá do vestibular, né? O Enem, ele não cobra isso, ele não tem uma lista específica, mas o aluno ele tem que saber identificar qual o movimento literário, né, daquela literatura ali, daquela arte ali, se é uma arte contemporânea ou não. Então ele tem que ter esse dinamismo, essa habilidade de saber identificar o contexto literário daquela obra, né, daquele movimento literário ali escolhido. Conhecer as funções da linguagem, né, é uma habilidade também que ele tem que desenvolver. Com base em um texto, analisar as funções da linguagem, identificar variantes linguísticas, estabelecer relações entre as linguagens coloquial e formal, né? Saber o que é uma linguagem coloquial, saber o que é uma linguagem formal. Entender as transformações de energia. Identificar a conservação e as transformações da energia em diversos processos de geração e uso e comparar recursos e opções energéticas. Então, isso aí está muito voltado para a química, para a física, né? E aí no Enem o aluno fala assim, eu não sei se essa questão é de química, eu não sei se essa questão é de física, é de biologia, porque as questões do Enem, elas são bastante contextualizadas e interdisciplinar, né? Ao mesmo tempo que cobra biologia, cobra química, cobra física. Então, o aluno ele tem que saber identificar que para mim ter uma produção de energia, eu tenho que ter a transformação da matéria, né? E esses recursos energéticos, eles são baseados nisso, né? Então, eu tenho que saber o que seria essa conservação e o que seria essa transformação de energia. Compreender o meio ambiente, né? Todo o ecossistema, analisar criticamente as consequências ambientais, econômicas e sociais dos processos de uso dos recursos naturais, materiais e energéticos. Então, o aluno ele tem que ser assim uma visão bem completa, né, em relação a isso. Entender a importância da água, né, o ciclo da água, isso é primordial. Além de conhecer e saber quantificar as mudanças no estado físico da água, é preciso compreender e valorizar sua importância na manutenção e no equilíbrio da vida. Então, é uma informação básica aí, ele saber interpretar e contextualizar o ciclo da água aí.
Entender as escalas de tempo das transformações na Terra. Usar e entender várias escalas de tempo para descrever transformações no meio terrestre, origem e evolução da vida, variações populacionais e mudanças no estado geográfico. Então aqui eu posso trabalhar tanto a geografia quanto a química também. Identificar padrões nos seres vivos, né? Vou analisar e identificar pontos em comum nas estruturas e na evolução dos seres vivos, usando conhecimentos de física, química e biologia. Compreender indicadores de saúde, interpretar diversos indicadores para analisar fatores socioeconômicos e ambientais ligados às condições de saúde e ao desenvolvimento de grupos humanos. Valorizar a biodiversidade. Como é que seria feita essa valorização? Reconhecer a importância da biodiversidade para a preservação da vida na Terra, relacionando as condições do meio ambiente e a intervenção humana. Calcular probabilidades, reconhecer o caráter aleatório de certos fenômenos e utilizar processos de contagem, estatísticas e cálculo de probabilidade para resolver problemas. Conhecer os tipos de poluição. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai conhecer esses tipos de poluição? Deve-se conhecer bem os principais tipos de poluição, tanto as fontes, as causas, as consequências sobre os ecossistemas e estruturas produtivas, quanto as formas de combatê-las. Então, ele não só deve buscar o problema, ele tem que também propor soluções. Valorizar a diversidade cultural. Prezar a diversidade étnica, cultural e artística dos povos, sabendo identificar épocas, sociedades e lugares das manifestações. Confrontar diversos pontos de vista. Valorizar a diversidade dos patrimônios étnicos, culturais e artísticos, identificando suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares. Compreender fatos históricos. Dado um conjunto de informações sobre uma realidade histórico-geográfica, contextualizar e ordenar os eventos registrados, compreendendo a importância dos fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais. Comparar processos de formação socioeconômico, como o mercantilismo, a globalização, relacioná-los com seu contexto histórico e geográfico. Conhecer as formas geométricas. Diante de várias formas geométricas, planas e especiais, reais ou imaginárias, conhecer suas propriedades, relacionar seus elementos, calcular comprimento, áreas e volume e saber aplicar esse conhecimento no cotidiano. As disciplinas, né? O que vai cair em cada disciplina? São 7 disciplinas. Disciplina de língua portuguesa. Utilizar a norma culta, pois ela deve ser o padrão também na redação. Ficar de olho em palavras que possam mudar todo o sentido de uma oração e em pronomes e artigos que, dependendo do uso, alterem o teor de uma frase. As figuras de linguagem, como as metáforas e os eufemismos, também são comuns no Enem. Para escrever bem, a melhor dica é ler, ler e ler. Matemática. Muitas vezes nem percebemos, mas no decorrer de cada dia fazemos diversas contas. É essa a matemática pedida no Enem. O exame explora exemplos do cotidiano e no noticiário em geral para a elaboração das questões, que tem muitas vezes gráficos e tabelas para serem analisados. Os cálculos de porcentagem também aparecem muito na prova. Equações e fórmulas complexas, ao contrário, são raras. Então, a matemática do Enem, ela é uma matemática mais contextualizada, mais interpretativa, cobra mais interpretação do que fórmula. Física. Às vezes, essa disciplina passa despercebida na prova, pois nas questões em que aparece assume uma feição mais comum, algumas vezes em texto para interpretar, portanto, não há cálculos complexos nem muita exigência de fórmulas decoradas. Os exercícios de raciocínio com mecânica e eletricidade são as feições mais comuns da física no Enem, pois estão mais próximos do nosso dia a dia. Biologia. Atenção com a ecologia, pois é um tema recorrente no Enem. Outros assuntos bem atuais, como prevenção de doenças e as polêmicas sobre biotecnologia, também costumam aparecer, portanto, preste atenção
nos jornais as notícias que dizem respeito ao meio ambiente do planeta e à relação do homem com a natureza. O corpo humano cai, mas sem muito espaço, e dê atenção especial à gripe aviária e aos transgênicos. E agora, né, a notícia mais atual, né, sobre o Covid também. Então, vocês devem se ater a esse fato aí das variações, né, do vírus, do Covid, e dentro da genética em si, como é que está ocorrendo essas variações. Biologia, ainda sobre a biologia, né? Agora sobre a química. Essa é uma disciplina que aparece muitas vezes sobre o prisma ambiental. Ela vai cobrar a questão do efeito estufa e os tipos de poluição, entre outros assuntos. Costuma exigir do candidato seus conhecimentos químicos. Os remédios, suas fórmulas também são frequentes no Enem. As reações químicas, quando aparecem, são em geral ligadas às suas aplicações práticas na vida comum. Então, a química do Enem, gente, ela é uma química diferente daquela que, às vezes, o aluno estuda no ensino médio, né? Porque o aluno, na maioria das vezes, ele tem preguiça de ler e, principalmente, de interpretar. E a química do Enem não é aquela química que requer fórmulas, ela é uma química do cotidiano, né? É uma química que relaciona o cotidiano do aluno, mas que também tem um conhecimento de algumas reações químicas. Então, ele tem que saber interpretar, tem que ter o conhecimento, mas também saber contextualizar. Geografia. A geografia do Enem, ela acompanha os principais assuntos da atualidade. É imprescindível para ter conhecimento da geopolítica. Então, a economia e meio ambiente também aparece, geralmente em questões interdisciplinares, que abrangem geografia, biologia, química ou matemática. Muitos assuntos atuais podem surgir, como as manifestações na França ou as consequências do furacão Katrina. Interpretar mapas e gráficos é essencial. Sempre interpretar uma boa interpretação e uma boa contextualização. História. As questões sobre a história do Brasil no tempo da colônia e da república quase sempre caem no exame. No âmbito internacional, os assuntos como as guerras mundiais, a Revolução Francesa, Revolução Industrial são frequentes. Muitas vezes vêm relacionados com acontecimentos atuais. Temas como ética e racismo são inseridos eventualmente. Dica bastante importante, né? Se você é uma pessoa que acompanha os noticiários, lê bastante, se interessam por vários aspectos do mundo à sua volta, tais como funções da linguagem humana, compreensão do meio ambiente, da biodiversidade, mediação entre pontos de vista divergentes. Se você sabe fazer essa mediação entre as ideias diferentes, né, de um ponto de vista para o outro, você já tem uma boa argumentação. Compreensão de antecedentes históricos e geográficos. Esses tipos de pessoas, eles costumam se dar muito bem na prova do Enem. Dica importante, dizem que não cai muita física e química, cai sim, só que não é fórmulas, ela é cobrada para ser interpretadas através de texto, tá? A terceira dica, é preciso saber, na prova do Enem, do começo ao fim, é preciso ler, compreender e interpretar os textos e as sarges. Ler, compreender e analisar gráficos, tabelas, mapas, fotografias e outros. Como é o resultado? O boletim vai para sua casa com 2 notas globais, valendo... Isso aqui, gente, eu li antigamente, agora fica tudo disponível no site do INEP, né? O rendimento individual do aluno, ele fica lá, disponível. Dicas para se dar bem. Quando se está se preparando para o Enem, vestibular, não dá para achar que nas últimas semanas tudo vai se resolver. Então, não deixe para estudar tudo de última hora. O candidato, ele tem que criar um cronograma de estudo, né? Tem que ser... esse cronograma tem que ter uma preparação bem planejada, tem que ser equilibrada, tem que ter disciplina e bom senso. São fundamentais para uma boa preparação para o Enem. Então, cada aluno vai definir qual a melhor
maneira de se estudar, qual o melhor horário, o local certo onde ele vai estudar. Estudar direito é diferente de estudar muito. Para o estudo render, é preciso preparar um ambiente adequado. Então, por exemplo, eu não consigo estudar deitada, né? Eu, Cláudia, não consigo. Você, João, consegue? Se você conseguir, entendeu? Então, cada um é preciso ver qual a melhor maneira e qual o ambiente mais adequado para ele estudar. Se em casa fica difícil, será que na escola é mais possível? Será que na biblioteca de uma universidade é mais recomendável? O estudo tem que ser diário e incluir a revisão do conteúdo visto recentemente, através de pequenos resumos e em pequenas doses. Então, o ato da repetição, né, vai trazer o êxito. Então, esse estudo ele deve ser diário, não uma vez no ano, uma vez no mês. Quem está preparando para o Enem tem que ter disciplina, tem que ter uma agenda de estudo e levar a risco. Então, aluno de ensino médio, aluno de terceiro ano, é para estar saindo de TikTok, é para estar saindo de Free Fire. Hoje, o objetivo de vocês, a meta de vocês é o Enem. É tudo ou nada. Então, esse ano, ele vai garantir o futuro de vocês, basicamente, aí, de uns 5 a 6 anos da vida de vocês. Depende da escolha profissional de vocês. Vocês vão decidir. Ou vocês têm uma meta a ser cumprida e vão se dedicar e vão ter disciplina, ou então vocês vão ser mais um, né, que vai ficar à mercê da sociedade, vão fazer o Enem e não vão obter um bom êxito. Ano que vem, não sei qual a perspectiva e qual o plano que Deus tem para a vida de cada um, mas é assim, é tudo ou nada agora. O estudo tem que ser diário, né? Trabalhar por partes com planejamento, você que vai definir. Eu consigo aprender melhor através de mapa conceitual. Ok, faça um mapa conceitual. Eu consigo aprender melhor resolvendo questões, né? Eu consigo aprender melhor assistindo vídeo aula. A metodologia de aprendizado, cada um tem o seu. É individual, né? Escolher horários adequados. Tem pessoas que têm o melhor rendimento pelo período da manhã, tem outras que é o período da tarde, outras é à noite. Então, o horário também quem vai definir é vocês, a quantidade de horas diárias é vocês. É vocês que sabem a meta de vocês. O tamanho do sonho de vocês está relacionado com o tempo de dedicação. Dormir é básico, então o aluno também ele precisa descansar o cérebro para que ele consiga assimilar as informações que ele obteve durante o dia, né? Então, dormir é básico, pois ajuda a memória a reter as informações adquiridas durante o dia. Também é positivo conhecer o Enem, saber como foram as provas anteriores, de que forma as perguntas são feitas. Eu aconselho vocês pegarem provas dos Enems anteriores, a princípio tentar resolver sem nenhuma ajuda, né? E depois fazer a correção, ver quantas questões vocês conseguiram acertar e depois ver onde foi que vocês cometeram, quais foram os erros que vocês cometeram, quais áreas do conhecimento vocês precisam melhorar, né? E para que quando for o Enem de verdade, vocês não venham cometer esses mesmos erros. A questão do você se exercitar, isso é muito importante. Então, cada um procura um equilíbrio através de exercício. Equilibrar, relaxar através das práticas esportivas. Por exemplo, eu gosto muito de andar de bicicleta. Então, é a atividade física que eu mais me exercito e que eu sinto prazer em realizar, né? Outras pessoas gostam de malhação, outras pessoas gostam de dança. Então, é importante o candidato ter uma atividade física, praticar essa atividade física, para que você também exercite a mente, né? A mente, o corpo, e liberar alguns hormônios, que isso vai facilitar no processo de ensino e aprendizagem também. Treinar a memória, né? Não só a parte física, mas também a memória. O Enem se refere a conhecimentos e habilidades adquiridas e acumuladas nas séries anteriores. Logo, o candidato tem de puxar na memória de assuntos já estudados. Quando estudamos cansados, tentando absorver muitas informações, a memória não consegue guardá-la.
Assim, deixar para estudar no último instante, achando que a matéria ficará mais fresca na cabeça, é um erro. Para combater aquele branco no momento da prova, procure associar aquele dado do livro a uma informação já conhecida e bem armazenada na cabeça. Então, todo mundo, né, a nossa memória, a nossa cabeça, todas as informações que nós ouvimos, que nós lemos, que nós buscamos ao longo da nossa vida, elas, de certa forma, elas estão armazenadas aqui. Então, quando você precisar daquela informação, tenta buscar lá na sua memória, lá que ela está guardada, lá em algum cantinho ela está lá, né? E tentar relacionar isso com o que está sendo cobrado. Outra dica para memorizar mais facilmente o assunto é escrever, fazer resumos da matéria, é aquilo que eu falei. Tem pessoas que sublinham, tem pessoas que faz mapa conceitual, né? Mapa mental. Então, cada um vai criar a sua própria metodologia de memorização. Mas o importante é ter uma boa contextualização e interpretação. Dicas para o dia da prova. Verifique o dia, o horário de início e fim da prova. Chegar bem antes das aberturas dos portões para conhecer o ambiente. Procurar a sua sala, ir ao banheiro. Depois que o portão fechar, ninguém mais entra. Você deve ir bem alimentado, mais cautela, nada de comer comidas pesadas, conhecer bem o caminho até o local da prova, conhecer o trajeto, né? Não levar os objetos que não são permitidos. E, gente, é basicamente isso, tá? A nossa aulinha de hoje. Esse material, ele é um material do pós-médio, não é um material que eu criei ou que a professora Josiane criou. É um material que nós temos que trabalhar com vocês. Então, até a próxima aula. Fique com Deus, um grande abraço. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vai no meu PV para não tumultuar o grupo e não ficar aquelas conversas paralelas, tá bom? Um grande abraço.